Você já ouviu falar do doce começo da Haribo? A empresa foi fundada em 1920 por Hans Riegel, em Bonn, na Alemanha, e começou como um pequeno negócio de doces e geleias. O nome Haribo vem das duas primeiras letras do nome de Hans, de Riegel e da cidade de Bonn, destacando suas raízes. No entanto, o verdadeiro destaque da Haribo foram os famosos ursos de goma, que surgiram em 1922. Essas guloseimas coloridas rapidamente se tornaram o centro da marca, alegrando crianças e adultos com sua textura gelatinosa e sabores frutados. Com o tempo, os ursos de goma se tornaram um símbolo icônico da cultura dos doces, inspirando muitas imitações e similares. Hoje, a Haribo é conhecida mundialmente, o que é um testemunho do espírito inovador de Riegel e seu compromisso com a qualidade. Embora a Haribo ainda produza uma variedade de doces, os ursos de goma continuam sendo seu produto principal, amado por muitos. Então, da próxima vez que você saborear esses adoráveis ursos, lembre-se de sua jornada de uma pequena fábrica alemã até se tornar um favorito global. Jovem alpinista conquista o Everest, você acredita? Jordan Romero entrou para a história em 2010, tornando-se a pessoa mais jovem a alcançar o topo do Everest aos apenas 13 anos. Essa conquista incrível quebrou o estereótipo de que a idade limita as oportunidades e mostrou que, com determinação e trabalho duro, tudo é possível. Jordan, movido pela paixão por aventuras e pelo sonho de escalar as montanhas mais altas do mundo, começou essa jornada com seu pai e uma equipe de alpinistas experientes. Eles enfrentaram condições climáticas perigosas, o mal da altitude e desafios difíceis da montanha, mas o espírito de Jordan permaneceu inabalável. Ele treinou arduamente, aprimorando suas habilidades em outras escaladas, preparando-se para o grande desafio. Quando finalmente chegou ao topo, a 8.848 metros de altura, ele inspirou muitas outras pessoas a seguirem seus sonhos, independentemente da idade. A história de Jordan incentiva os jovens a acreditarem em si mesmos e a buscarem seus próprios desafios. Quem sabe quais alturas você pode conquistar? Prepare-se para se surpreender com esta incrível mulher islandesa. Em 2014, ocorreu um caso inusitado quando uma mulher desapareceu na Islândia, mas foi encontrada enquanto ela mesma a procurava. Essa história surpreendente começou quando ela saiu de um ônibus turístico e, ao se trocar, se tornou irreconhecível para seus amigos. Os buscadores que a procuravam desesperadamente nem imaginavam que ela estava entre eles. Imagine a confusão e a surpresa quando essa mulher, achando que apenas tinha se afastado um pouco, foi avistada durante as buscas. Isso destaca não apenas a maravilha das histórias humanas, mas também como mal-entendidos e pequenas mudanças na aparência podem levar a situações inesperadas. Este incidente provoca uma curiosidade divertida sobre quantas vezes podemos perder o que estamos procurando, às vezes até quando está bem na nossa frente. Você conseguiria não reconhecer alguém conhecido? Você já ouviu falar sobre a mudança inesperada na altura do som na música? Desde o século XIX, a música ocidental passou por mudanças surpreendentes na altura do som. Isso significa que a nota Dó, que soava na época de Mozart, estava meio tom abaixo da nossa atual Dó. Imagine como seria uma sinfonia, onde os instrumentos soam um pouco mais suaves e ricos do que hoje. Como resultado, toda a música moderna soa mais alta, o que é perceptível se compararmos com obras de compositores como Beethoven e Bach. Por que isso aconteceu? Parece que os músicos buscavam tons mais brilhantes e ressonantes, o que levou a um aumento gradual nos padrões de altura do som. Essa evolução afeta tudo, desde obras clássicas até sucessos pop, moldando nossa experiência musical sob a influência do tempo e da cultura. Então, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, lembre-se de que está ouvindo em uma altura que é bem diferente da que Mozart ouviu. O que realmente acontece quando o babirusa cresce presas? O babirusa, um porco da Indonésia, é conhecido por suas presas incomuns e impressionantes, que podem crescer tanto e se curvar de tal forma que chegam a penetrar em seu próprio focinho. Essas presas, que aparecem apenas nos machos, ajudam a definir a aparência única do babirusa, tornando-o uma criatura fascinante no mundo animal. Habitante das florestas tropicais, esse ágil porco é conhecido não apenas por sua beleza, mas também por sua dieta. Os babirusas são onívoros, consumindo uma variedade de alimentos, incluindo frutas, raízes e pequenos animais. Apesar de sua aparência peculiar, eles estão muito bem adaptados ao seu habitat. As presas desempenham várias funções,
ajudando em rituais de acasalamento e protegendo contra predadores. Você consegue imaginar um porco com presas que realmente crescem de volta para seu próprio rosto? Essa é uma adaptação incrível que demonstra as maravilhas da evolução nesses animais extraordinários. Você já ouviu falar dos ultracriptidarianos? Esse termo interessante descreve pessoas que opinam sobre assuntos que não entendem, o que muitas vezes leva a mal-entendidos engraçados. Imagine alguém falando com confiança sobre as complexidades da física quântica, mesmo nunca tendo estudado o assunto. Os ultracriptidarianos aparecem em várias áreas da vida, e a internet facilita essa troca de opiniões. As redes sociais incentivam todos a expressarem seus pensamentos, mesmo sobre questões complicadas. E não é surpresa que muitos participem de discussões sem ter o conhecimento necessário. Todos nós temos opiniões, mas é importante entender a diferença entre trocar ideias e espalhar desinformação. Reconhecer isso nos ajudará a participar das discussões de forma mais consciente. Na próxima vez que você se juntar a um debate online ou ao vivo, pense em quão bem você realmente entende o assunto. Você está falando a partir de sua experiência pessoal ou apenas repetindo o que ouviu? Você sabia que os polinizadores ajudam a cultivar sua comida? Essas criaturas incríveis, como abelhas, borboletas e até morcegos, desempenham um papel fundamental na nossa alimentação diária. Na verdade, eles são responsáveis por 1/3 de tudo que comemos. E isso é muito, considerando a importância desses pequenos ajudantes na produção de alimentos. Os polinizadores contribuem com cerca de 75% da colheita que dependemos, desde frutas e vegetais até nozes e especiarias. Eles ajudam no crescimento e na reprodução das plantas, transportando pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de polinização. Sem eles, teríamos uma grande redução na disponibilidade de muitos alimentos, e muitas plantas com flores teriam dificuldades para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você saborear uma maçã deliciosa ou beber um limonada refrescante, lembre-se das abelhas e borboletas trabalhadoras que tornaram isso possível. Imagine se esses polinizadores desaparecessem. Como seriam nossos pratos? É claro que eles merecem nossa proteção e reconhecimento. Acredite ou não, em 46 a.C., houve 445 dias. Esse período incomum, conhecido como o Ano da Confusão, surgiu graças aos esforços de Júlio César para corrigir o calendário romano. Antes dessas mudanças, o calendário não se alinhava bem com as estações, causando problemas agrícolas e confusão com datas importantes. Para ajustar o calendário ao ano solar, César adicionou 2 meses bissextos, criando um ano excepcionalmente longo de 445 dias, em vez dos habituais 365. Essa mudança marcou o início do calendário juliano, que estabeleceu as bases para o nosso calendário moderno, definindo os anos bissextos com mais precisão. Essa história fascinante mostra como a decisão de uma pessoa pode impactar a história, mudando a forma como medimos o tempo hoje. Você consegue imaginar como seria viver em um ano que durou quase 1 ano e meio? Você sabia que a Finlândia é o país mais feliz? De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2019, esse país nórdico ficou em primeiro lugar, e muitos se perguntam o que o torna tão alegre. Entre os fatores que contribuem para a felicidade dos cidadãos estão o forte senso de comunidade, uma educação de qualidade e acesso à saúde. Na Finlândia, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma prioridade. As pessoas desfrutam de generosas férias pagas e encontram tempo para atividades sociais. O país também é famoso por sua incrível beleza natural. Florestas deslumbrantes e milhares de lagos promovem o lazer e o relaxamento. Curiosamente, sistemas sociais de apoio fortes criam uma rede de proteção, fazendo com que os habitantes se sintam seguros em tempos difíceis. Os finlandeses também valorizam a honestidade e a confiança, tanto nas relações pessoais quanto no governo, o que cria um ambiente estável. Talvez seja essa abordagem direta e prática que contribua para a sensação de bem-estar e satisfação. Em um mundo cheio de estresse e distrações, podemos aprender algo com o estilo de vida feliz da Finlândia. Você já viu combustível em recipientes plásticos? Na Nigéria surgiu uma prática única, onde as pessoas usam recipientes plásticos para armazenar combustível. Essa inovação está ligada à capacidade do país de se adaptar aos seus recursos e infraestrutura. Devido às dificuldades de acesso e distribuição de combustíveis tradicionais, muitos nigerianos dependem de recipientes plásticos acessíveis para armazenar e transportar combustível.
Esse método não só demonstra engenhosidade, mas também destaca a criatividade das comunidades locais em buscar soluções para suas necessidades energéticas. Usando o que está facilmente disponível, as pessoas aproveitam ao máximo seu entorno. Nas cidades, essa prática pode ser mais comum, quando as pessoas carregam esses recipientes para abastecer seus carros ou geradores. Embora isso levante preocupações sobre segurança e impacto ambiental, também ressalta a importância de se adaptar às condições locais. Enquanto países ao redor do mundo buscam soluções energéticas sustentáveis, podemos aprender algo valioso com o uso inteligente de materiais disponíveis na Nigéria. Um fato interessante sobre o rio Mystic. Este rio de 7 milhas perto de Boston tem um nome cheio de história. Ele vem de uma palavra dos nativos americanos que significa Grande Rio, destacando a importância dessa via aquática para as pessoas que viveram ali muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Embora o rio Mystic não seja o maior da região, seu nome evoca respeito e significado. Esse termo mostra como os nomes podem nos contar sobre as paisagens e culturas ao seu redor. Imagine os nativos americanos que dependiam dessa água para alimentação, transporte e comunicação, dando-lhe um nome que reflete sua gratidão por seu tamanho e influência. Hoje, o rio Mystic flui através de paisagens urbanas conectando bairros e parques, mas ainda carrega ecos de seu passado. Ao aprender sobre seu nome, podemos refletir sobre os lugares onde vivemos e as histórias que eles guardam. Que outros significados ocultos podemos descobrir nos nomes locais? Difícil de acreditar, mas assassinos têm escolhas interessantes. Charles J. Guiteau, que se tornou famoso em 1881 ao assassinar o presidente James A. Garfield, fez uma escolha curiosa de arma. Em vez de uma empunhadura de madeira tradicional, Guiteau optou por um revólver com uma impressionante empunhadura de marfim, acreditando que ficaria mais atraente em uma vitrine de museu. Essa escolha reflete sua mente peculiar, combinando o desejo de fama com uma paixão pela estética. A arma que ele usou foi um revólver British Bulldog, calibre .44, conhecido por sua potência. No dia 2 de julho de 1881, Guiteau se aproximou de Garfield em uma estação de trem e disparou 2 vezes, ferindo gravemente o presidente. A luta de Garfield pela sobrevivência durou 11 semanas e acabou com sua morte, o que chocou o país. A decisão de Guiteau de escolher uma arma de fogo tão única destaca a estranha e trágica interseção entre ambições pessoais e a história. Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kuchihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Um fato interessante sobre os nomes de grupos de animais. Em inglês, existem nomes coletivos realmente incomuns e poéticos para diferentes grupos de animais. Por exemplo, você sabia que um grupo de papagaios é chamado de pandemônio? É um nome apropriado para essas aves coloridas e falantes. Da mesma forma, quando búfalos se reúnem, eles formam uma teimosia, mostrando sua natureza forte e obstinada. Já os rinocerontes, quando se juntam, formam uma catástrofe, sugerindo sua enorme força. E não podemos esquecer dos corvos. Quando se encontram, isso é chamado de morte, um nome que desperta curiosidade e um pouco de mistério. Em uma nota mais leve, um grupo de cotovias é engraçadamente chamado de elevação, refletindo seu canto alegre. Esses nomes criativos, muitas vezes, refletem características únicas ou comportamentos dos animais, adicionando um toque interessante à nossa língua e destacando a beleza do inglês. As coníferas também podem ser surpreendentemente folhosas. Embora muitas vezes vejamos árvores como pinheiros e abetos como gigantes sempre verdes, elas podem nos surpreender com seu comportamento folhoso. Você pode ficar surpreso
ao saber que algumas coníferas mudam de cor no outono, exibindo tons vibrantes de dourado e vermelho antes de perderem suas agulhas. Essa transformação sazonal geralmente acontece quando a temperatura cai e os dias ficam mais curtos, sinalizando para as árvores a necessidade de economizar energia para o inverno. Em vez de manter suas agulhas, que podem congelar e morrer em condições frias, essas árvores se adaptam, descartando-as, assim como seus parentes de folhas largas. No entanto, quando a primavera chega, as coníferas se recuperam, brotando novas agulhas, prontas para absorver a luz solar e realizar fotossíntese ativamente quando a nova vida começa. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, preste atenção nessas coníferas. Elas podem mostrar seu lado surpreendente, combinando características sempre verdes e folhosas, o que as ajuda a sobreviver em um clima em mudança. Acredite ou não, cavalos marinhos se seguram pelas mãos enquanto nadam. Essas criaturas incríveis são conhecidas por seus laços monogâmicos fortes com seus parceiros. Diferente de muitos outros peixes, os cavalos marinhos são únicos em seus relacionamentos, frequentemente nadando juntos em uma encantadora demonstração de afeto. Quando a água fica agitada, eles se seguram pelas caudas, criando um espetáculo maravilhoso ao enfrentarem as ondas. Esse comportamento não só os ajuda a permanecer juntos, mas também fortalece seu vínculo, evitando separações. Os machos vão além em sua devoção, carregando ativamente os ovos em uma bolsa especial, onde recebem nutrientes e proteção até a eclosão. Todas as manhãs, esses casais dedicados se cumprimentam com uma dança sincronizada, participando de um ritual de cortejo complexo que demonstra sua conexão. A lealdade deles no mundo aquático se destaca e reflete a importância da fidelidade e do trabalho em equipe, até mesmo na natureza. Imagine como esse comportamento tocante os ajuda a sobreviver na vida selvagem. O que realmente move as histórias trágicas sobre justiça? A narrativa de um personagem que enfrenta a pena de morte provoca emoções profundas e levanta questões importantes sobre moralidade e justiça. Essas histórias frequentemente borram as linhas entre o bem e o mal, fazendo com que o público reflita sobre temas complexos. Um exemplo marcante é a lendária história de um personagem cuja sorte parece já estar selada e que precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Essa dança complicada entre destino e consequências revela aspectos mais amplos da justiça na sociedade. Através dessas tramas dramáticas, os narradores nos convidam a pensar sobre como dilemas morais moldam nossa compreensão do bem e do mal. Como espectadores ou leitores, começamos a refletir se a punição se adequa ao crime, ou se o personagem é apenas uma vítima das circunstâncias. Por que essas histórias trágicas nos cativam tanto, e o que elas dizem sobre nossos próprios valores? Você não vai acreditar como é incrível a língua de um girafa. Os girafas são conhecidos por seus pescoços longos, mas você sabia que eles também têm línguas incrivelmente longas? Com até 50 centímetros, essas línguas são de cor azul escura ou roxa para protegê-las de queimaduras solares, enquanto os girafas se esticam para alcançar as árvores. Eles usam suas línguas para arrancar folhas saborosas dos galhos, permitindo que desfrutem de alimentos que muitos outros animais não conseguem alcançar. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência na savana, onde a comida pode ser escassa. Durante a alimentação, os girafas podem enrolar suas línguas em torno das folhas, arrancando-as eficientemente dos galhos. Suas línguas não são apenas longas, mas também muito ágeis, mostrando como a evolução adaptou esses gigantes gentis ao seu habitat. Então, da próxima vez que você ver um girafa, lembre-se de que sua língua incrível é tão impressionante quanto sua altura. Difícil de acreditar, mas será que os cérebros podem surgir do caos? O cérebro de Boltzmann é uma ideia fascinante que estimula a imaginação e desafia nossa compreensão da realidade. Essa teoria sugere que, se tivermos tempo suficiente, um cérebro consciente pode surgir espontaneamente de partículas aleatórias espalhadas pelo cosmos. Não é apenas um experimento mental estranho. Levanta questões importantes sobre o que realmente é a consciência. Se um cérebro pode aparecer do caos, como podemos confiar em nossas memórias e experiências? Estamos vivendo em uma realidade verdadeira ou somos apenas simulações? Essa teoria, nomeada em homenagem ao físico austríaco Ludwig Boltzmann,
Cruza os mundos da física e da filosofia, cativando cientistas e pensadores. Embora pareça esquisito, a ideia nos leva a refletir criticamente sobre a natureza da existência, nossa compreensão do universo e o que significa ser consciente. A força invisível das redes sociais em tempos de guerra hoje. O papel das redes sociais no recente anúncio de estado de guerra foi significativo, diferente de qualquer evento anterior. Hoje, plataformas como Twitter e Instagram mudaram a forma como as pessoas se comunicam e reagem às ações do governo. Ao contrário de 1980, quando a informação era rigorosamente controlada, as redes sociais permitem a rápida disseminação de notícias e a organização de protestos. Ativistas podem compartilhar suas mensagens rapidamente, dificultando a repressão do governo à dissidência. A capacidade de cidadãos comuns expressarem suas opiniões e se conectarem com outros lhes dá poder, promovendo uma reação coletiva que pode influenciar a opinião pública e as ações políticas. Essa mudança mostra como a tecnologia transformou o cenário da comunicação, permitindo que as pessoas desafiem a autoridade, de uma maneira que era impensável há apenas algumas décadas. Como a sociedade irá evoluir e como as redes sociais afetarão nosso futuro. É verdade que as vacas têm melhores amigos. Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. Porque Lesoto merece o título de Reino nas Nuvens. Este país extraordinário, situado nas montanhas do sul da África, é a única nação do mundo onde toda a sua extensão está acima de impressionantes 1000 metros. Para ter uma ideia, mais de 80% do terreno de Lesoto está ainda mais alto, ultrapassando 1.800 metros. Essa elevação notável cria uma paisagem deslumbrante, parecida com contos de fadas, com picos de montanhas impressionantes, vales profundos e rios cintilantes que encantam os visitantes. O clima mais fresco, resultado dessa altitude, abriga uma diversidade de ecossistemas, aumentando o apelo natural de Lesoto. No entanto, o charme de Lesoto vai além de suas paisagens cênicas. É um vibrante centro cultural, lar do povo Basoto. Conhecidos por seus belos tecidos artesanais e vestimentas tradicionais, incluindo o distinto chapéu Basoto, eles continuam a celebrar sua herança em meio às influências modernas. Seja explorando seus parques nacionais cênicos ou se conectando com as acolhedoras comunidades locais, os visitantes rapidamente descobrem que Lesoto, o Reino nas Nuvens, é não apenas um banquete para os olhos, mas também um tesouro de experiências únicas. Você sabia que os flamingos colorem o Lago Policate na Índia? Todo ano, esse lindo lago se transforma em uma impressionante tela rosa, quando milhares de flamingos migram para suas margens. Essas aves graciosas percorrem grandes distâncias, escolhendo o Lago Policate por suas condições ideais, com água rasa e abundância de alimento. Quando os flamingos chegam, eles se reúnem em bandos, elegantemente caminhando pela água e se alimentando de algas e pequenos crustáceos, que lhes dão sua famosa cor rosa. A chegada deles geralmente ocorre de novembro a março, criando um espetáculo para ornitólogos e amantes da natureza. As comunidades locais valorizam esse evento, organizando festivais em homenagem a esses visitantes vibrantes e destacando a importância da preservação de seu habitat. Portanto, se você tiver a oportunidade, observar esse incrível espetáculo da natureza certamente encantará todos que o virem. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os pastos de gado são enormes. Mais de 1/3 de toda a terra nos Estados Unidos contíguos é dedicada à pastagem de gado, totalizando impressionantes 654 milhões de acres. Isso equivale a cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados, representando 35% de toda a área terrestre.
Esse uso extensivo da terra destaca a importância da produção de carne bovina na agricultura americana. Quando consideramos as terras cultivadas especificamente para alimentar esses animais, a área utilizada por essa indústria sobe para 41%. É surpreendente pensar que cada hambúrguer ou bife que você saboreia vem de paisagens tão vastas. Além disso, esses pastos contribuem para uma atividade econômica significativa, proporcionando empregos e sustento para muitos agricultores em todo o país. No entanto, a dependência dessas terras também traz desafios, incluindo problemas de manejo e preocupações ambientais. Enquanto apreciamos os deliciosos produtos que vêm desse vasto sistema agrícola, é essencial equilibrar nosso consumo com um compromisso com práticas sustentáveis que protejam essas paisagens para as futuras gerações. Não é surpreendente considerar como os pastos de gado moldam nossos sistemas alimentares. Você já se perguntou por que os porquinhos da Índia crescem tanto? Muitas pessoas se interessam por eles por causa de sua aparência fofa e a promessa de um animal de estimação compacto. No entanto, muitas vezes não percebem que esses pequenos encantos podem pesar até 160 quilos quando adultos. Esse crescimento inesperado pode ser um grande problema para os donos, especialmente em áreas urbanas, onde o espaço é frequentemente limitado. Os porquinhos da Índia precisam de espaço suficiente para passear e brincar, e seu tamanho pode torná-los difíceis de cuidar em casas ou apartamentos pequenos. Além disso, eles requerem cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada e exames veterinários regulares. Os donos também devem estar cientes das regras locais sobre a posse de animais de estimação, pois em algumas áreas pode haver restrições para animais grandes. Compreender as verdadeiras necessidades dos porquinhos da Índia é fundamental para garantir uma vida feliz e saudável para essas criaturas encantadoras. Portanto, antes de levar um para casa, é importante pesquisar e se preparar para seu tamanho potencialmente impressionante. Mergulhe nas profundezas dos vulcões submarinos. Os vulcões submarinos podem entrar em erupção de forma inesperada, lançando grandes volumes de detritos, pedras e vapor no oceano. Diferente dos vulcões terrestres, esses gigantes subaquáticos se comportam de maneira única, pois estão cercados por água. Quando a lava quente irrompe do fundo do mar, a água fria faz com que ela esfrie e solidifique quase instantaneamente, criando diversos fragmentos vulcânicos. Esse processo não só molda o fundo do mar, mas também beneficia a ecologia oceânica, criando novos habitats para a vida marinha. Quando um vulcão submarino entra em erupção, a força pode ser impressionante, lançando cinzas e vapor que podem alcançar a superfície, impactando navios e criaturas marinhas com sua potência. Curiosamente, essas erupções também podem levar à formação de ilhas ao longo do tempo, à medida que a lava se acumula e se solidifica. Embora possam estar escondidos sob as ondas, os vulcões submarinos ainda estão ativos e representam um perigo, lembrando-nos de quão dinâmica é o nosso planeta. O que você acha que essas erupções submarinas impactam nos ecossistemas marinhos? Vamos descobrir a verdade sobre a magia das maravilhas culturais de Praga. Esta cidade encantadora é um verdadeiro tesouro cultural que cativa visitantes de todo o mundo. Imagine passear por ruas de paralelepípedos sob a luz atraente dos lampiões, cercado por uma arquitetura deslumbrante que exibe séculos de história. Um dos destaques são os concertos de música clássica, realizados em belos locais, como o renomado Rudolfinum, onde músicos de classe mundial apresentam peças hipnotizantes que ressoam pelos grandiosos salões. A música não é a única atração. O horizonte é pontilhado de igrejas antigas, cada uma contando uma história única do passado. A Catedral de São Vito se destaca com suas deslumbrantes janelas de vitral, um local imperdível para os amantes da história e da arte. Famílias e aqueles que têm espírito jovem não podem perder os tradicionais shows de marionetes, que oferecem um vislumbre divertido do folclore e da criatividade tcheca. Essas performances encantadoras, muitas vezes realizadas em teatros pitorescos, dão vida a personagens queridos. Com uma mistura de concertos, igrejas impressionantes e apresentações cativantes, Praga realmente oferece um banquete cultural. O que você vai explorar primeiro? Você não vai acreditar no que a poluição dos carros causa. Sempre que você dirige, seu carro emite cerca de 0,45 kg de poluentes a cada 40 km. Com milhões de carros nas nossas estradas, isso resulta em uma enorme quantidade de emissões prejudiciais que afetam nossa saúde e o meio ambiente.
Esses poluentes podem causar problemas sérios, como doenças respiratórias e mudanças climáticas. Por isso é importante repensar nossa forma de transporte. É por isso que carros com baixo consumo de combustível e fontes de energia alternativas, como os elétricos ou o transporte público, estão se tornando cada vez mais populares. Mudar para essas opções mais ecológicas pode reduzir significativamente nossa pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar. À medida que enfrentamos a crescente ameaça das mudanças climáticas, explorar métodos inovadores de transporte pode se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Como podemos trabalhar juntos para minimizar nosso impacto no planeta e inspirar outros a se juntarem a essa causa? É verdade que os bichos preguiça são os seres mais lentos da natureza? Eles são conhecidos por seu ritmo devagar, se movendo tão lentamente que até musgo pode crescer em seu pelo. Esse fenômeno único não só dá a eles uma aparência diferente, mas também desempenha uma função importante. O musgo verde ajuda a camuflar esses mamíferos lentos em seu habitat natural, protegendo-os de predadores enquanto ficam pendurados de cabeça para baixo nas árvores. O estilo de vida preguiçoso deles não é apenas uma característica estranha, é uma parte essencial do ecossistema das árvores onde vivem. Ao se moverem devagar, os bichos preguiça economizam energia e se adaptaram a uma dieta especializada de folhas de baixa caloria. Esse equilíbrio cuidadoso permite que eles prosperem no topo das árvores. Graças aos seus movimentos lentos, os bichos preguiça abrigam diversos micro-organismos e insetos, mostrando como a vida está interconectada. Então, da próxima vez que você pensar nesses animais únicos, lembre-se de que seu ritmo lento é uma adaptação incrível que os ajuda a sobreviver na natureza. Em 2011, um jovem de 17 anos da China tomou uma decisão radical. Vendeu um dos seus rins ilegalmente para comprar os últimos gadgets, iPhone e iPad. Encantado com a ideia de ter dispositivos modernos, ele não pensou nas consequências a longo prazo. 10 anos depois, essa escolha resultou em sérios problemas de saúde, destacando os perigos de decisões impulsivas. Este caso não só mostra até onde alguns vão por tecnologia, mas também levanta questões importantes sobre a moralidade do comércio de órgãos e a pressão sobre os jovens em uma sociedade voltada para gadgets. Por que alguém arriscaria sua saúde por bens materiais? Esta história serve como um alerta sobre a importância de valorizar a saúde acima das tendências passageiras. Vamos desvendar a verdade sobre a hipertermésia. Este estado incrível permite que algumas pessoas, como uma notável mulher da Califórnia, se lembrem de quase cada detalhe de suas vidas com uma clareza impressionante. Imagine poder recordar o que você estava vestindo no seu 8º aniversário, ou qual pensamento passou pela sua cabeça durante as férias em família há 10 anos. Para pessoas com hipertermésia, a memória funciona como uma câmera de alta definição, capturando até os menores detalhes. Para elas, eventos cotidianos se transformam em cenas vívidas em suas mentes, como se tivessem acontecido recentemente. Esse talento incomum levanta questões interessantes sobre a memória e o cérebro. Cientistas buscam entender não apenas como essas pessoas conseguem se lembrar tão bem, mas também como essa habilidade afeta sua vida emocional e social. Talvez entender a hipertermésia nos ajude a desvendar os segredos da memória humana para todos nós? E se eu disser que as cascas de banana são cheias de potássio? Muitas pessoas se concentram na fruta amarela e jogam fora a casca sem pensar. No entanto, é na casca que está a maior quantidade de potássio, essencial para a nossa saúde. O potássio é fundamental para manter a saúde do coração, regular a pressão arterial e ajudar no funcionamento dos músculos. Ao descartar a casca, você pode perder uma fonte de nutrientes. Ricas em antioxidantes e vitaminas, as cascas de banana podem melhorar sua saúde geral. Portanto, da próxima vez que você descascar uma banana, considere misturá-la ou cozinhá-la com a casca, em vez de jogá-la fora. Você pode adicioná-la a smoothies, refogados ou até fazer um delicioso chá. Com tantos benefícios nessa casca frequentemente descartada, por que não dar uma chance às cascas de banana? É hora de repensar como aproveitamos as bananas. Você já pensou sobre heroísmo na tragédia? O ataque a Pearl Harbor em 1941 não foi apenas um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, mas também revelou histórias de coragem e desespero. Entre os destroços do USS West Virginia, 3 marinheiros se encontraram em uma situação horrível.
Por 16 dias dolorosos, eles lutaram pela vida dentro do navio afundado, enfrentando não só o medo físico, mas também a pressão psicológica do isolamento. Apesar das condições difíceis, sua bravura se destacou enquanto tentavam sobreviver, refletindo a resistência daqueles que serviram durante a guerra. Infelizmente, suas esperanças foram destruídas quando os socorristas finalmente chegaram ao navio e descobriram que os marinheiros haviam falecido. Esta história comovente nos lembra dos sacrifícios feitos por muitas pessoas durante a guerra e serve como uma lição histórica sobre coragem e o espírito humano diante de dificuldades intransponíveis. Você já se perguntou por que a ciabatta é tão popular? A ciabatta não é apenas um pão, é uma deliciosa criação italiana, conhecida por sua forma retangular e crosta crocante. Este pão tem uma estrutura leve e arejada, com grandes bolhas de ar, o que lhe confere uma textura única que muitos acham irresistível. Cada pedaço é uma combinação incrível de crocância e maciez. As pessoas adoram a ciabatta pela sua versatilidade, pois é perfeita tanto para sanduíches quanto para acompanhar sopas ou molhos. Seu sabor também merece destaque. Levemente noz e um pouco azedo, combina muito bem com diversos recheios, incluindo azeite de oliva e vinagre balsâmico. Além disso, a estrutura firme do pão permite que ele suporte recheios substanciais, tornando-se uma escolha favorita na culinária italiana. Então, da próxima vez que você saborear um pão ciabatta fresco, lembre-se de que não se trata apenas do sabor, é uma peça de arte culinária. Você sabia que Celsius e Kelvin estão interligados? As escalas de temperatura Celsius e Kelvin são importantes na ciência, especialmente na física e na química. Celsius é usado no dia a dia. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Já os cientistas preferem Kelvin, especialmente ao falar sobre conceitos como zero absoluto, o ponto onde as partículas têm o menor movimento térmico. Curiosamente, há uma relação matemática simples entre essas escalas. 0 graus Celsius é igual a 273 de 15 Kelvin. Isso significa que, para converter Celsius em Kelvin, basta adicionar 273,15. Essa conversão é importante para cálculos científicos, pois Kelvin fornece um ponto de partida absoluto, facilitando a descrição do comportamento dos gases ou das condições no espaço. Quem diria que um número simples poderia conectar conceitos tão importantes? Acredite ou não, o tempo realmente pode passar de maneiras diferentes. Existe um fenômeno fascinante relacionado à gravidade e à velocidade. O tempo passa em ritmos diferentes, dependendo da sua altitude. Isso é chamado de dilatação gravitacional do tempo. Por exemplo, no topo de um arranha-céu, o tempo passa um pouco mais rápido do que ao nível do solo. Embora a diferença geralmente seja de apenas frações de segundo, ela pode ser medida com relógios atômicos super precisos. Essa pequena diferença tem consequências reais, especialmente para os satélites de GPS que estão altos acima de nós. Esses satélites precisam ajustar seu tempo para permanecer precisos, devido ao fluxo mais rápido do tempo em sua altitude. Se não fizessem isso, poderíamos nos perder, pois nossos dispositivos de GPS indicariam nossa localização de forma errada. Então, da próxima vez que você olhar para o seu relógio, lembre-se, sua localização pode mudar a forma como o tempo passa. Prepare-se para se surpreender com as lanternas militares antigas. Na China antiga, estrategistas militares astutos frequentemente usavam lanternas flutuantes como uma tática inesperada para confundir os inimigos durante as batalhas. Ao lançar esses marcadores luminosos no céu noturno, eles buscavam criar ilusões, dificultando para os adversários a identificação de suas verdadeiras posições. No entanto, esse plano genial tinha seus riscos. Ventos fortes podiam facilmente mudar a direção das lanternas, levando a consequências inesperadas, como sinalizar para suas tropas atacarem ou recuarem em momentos inadequados. Essa mistura fascinante de criatividade e risco mostra como os guerreiros antigos confiavam tanto na inovação quanto na astúcia em tempos de guerra, demonstrando que as batalhas nem sempre se resumiam à força bruta. O pensamento estratégico lhes permitia obter vantagem sobre os inimigos, utilizando elementos naturais e tecnologias simples a seu favor. Quantas outras táticas inesperadas mudaram a história? Prepare-se para se surpreender com a história do design de jogos. O equilíbrio matemático na criação de ferramentas de jogos é uma história fascinante que remonta a séculos. Pense nisso.
Toda vez que você pega um controle de jogo ou inicia um videogame, você se beneficia de horas de reflexão e precisão. Os designers perceberam há muito tempo que um jogo bem equilibrado é mais divertido. Isso significa que os personagens não devem ser muito fortes e cada elemento, como sistemas de pontuação e níveis de dificuldade, deve funcionar em harmonia. Seja em jogos de tabuleiro tradicionais ou em videogames modernos, os princípios da matemática ajudam a criar justiça e emoção. Os designers de jogos confiam em algoritmos e estatísticas para aprimorar a experiência, oferecendo desafios que podem interessar tanto iniciantes quanto especialistas. Portanto, da próxima vez que você mergulhar em seu jogo favorito, lembre-se de que por trás da diversão há uma rica história de design e equilíbrio que moldou a forma como jogamos. Acredite ou não, Crystal, o macaco está no centro das atenções. Este talentoso primata divertiu o público em mais de 20 filmes, incluindo seu papel marcante na comédia A Ressaca. A trajetória de Crystal em Hollywood é realmente impressionante, mostrando sua habilidade única de se conectar com as pessoas e proporcionar performances que nos fazem rir e sentir. Diferente de muitos atores humanos, Crystal conquistou sua fama graças ao seu timing cômico e expressividade, tornando-se um dos animais mais queridos da indústria. Nos bastidores, Crystal passa por rigorosos treinamentos, aprendendo truques e números que aprimoram suas apresentações. Sua influência vai além do cinema. Muitos treinadores de animais e cineastas o admiram por mostrar as habilidades dos primatas de maneira positiva. É incrível ver como o charme de Crystal transcende espécies, encantando o público e provando que o talento pode se manifestar de várias formas. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme com essa estrela peluda, lembre-se de sua incrível jornada em Hollywood. Você vai se surpreender ao saber que Concetta vê 99 milhões de cores. Essa habilidade incrível está relacionada a uma condição genética rara, chamada tetracromatismo. Enquanto a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de cores, a visão única de Concetta permite que ela perceba uma variedade impressionante de tons. Imagine passear por um jardim e ver cores nas flores que outros simplesmente não notam. Como artista profissional, ela utiliza essa perspectiva única em suas obras. Cada pincelada é cheia de uma profundidade de cor inigualável, criando peças que encantam o público e despertam emoções. O mundo vibrante de Concetta desafia nossa compreensão da percepção humana, lembrando-nos de que a realidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Como é perceber a arte e a natureza com uma paleta tão rica? Sua jornada oferece uma visão fascinante sobre as complexidades ocultas da visão e da criatividade. Você sabia que a Avenida Churchill cruza a pista do aeroporto? Essa característica incrível de Gibraltar cria uma interseção rara entre a estrada e o céu. Quando os carros estão na Avenida Churchill, eles precisam parar quando um avião decola ou pousa. Isso garante a segurança tanto dos motoristas quanto dos pilotos, adicionando um elemento único ao cotidiano da região. Imagine dirigir em uma estrada movimentada e de repente parar para ver um avião passando acima de você. Moradores e turistas devem ficar atentos, pois a estrada é temporariamente fechada para os aviões, tornando esse evento inesquecível. Semáforos regulam essa interação entre carros e aviões, então é importante que todos sigam as regras. Essa combinação inusitada se tornou um ponto popular para fotos, onde visitantes capturam um momento incrível em que aviões e carros estão no mesmo espaço. É um exemplo marcante de como a vida urbana se cruza com a aviação de maneira surpreendente. Você não vai acreditar na alegria das apresentações do Taniek Jol. Esses shows emocionantes, junto com as apresentações do Buscavich, são cheios de energia e um sentimento de unidade que é impossível ignorar. Os dançarinos, muitas vezes escondidos atrás de máscaras que simbolizam tranquilidade, transmitem as emoções de suas comunidades, convidando todos a sentir o ritmo da união e da festa. Em muitas culturas, a dança não é apenas entretenimento, é uma forma poderosa de expressar sentimentos comuns e experiências compartilhadas. Durante as apresentações, você pode ver como os participantes se conectam, movendo-se em uníssono para destacar sua ligação. As máscaras que os dançarinos usam acrescentam profundidade, simbolizando não apenas a calma, mas também a revelação de emoções que ligam os artistas ao público. Cada giro, cada movimento e salto contam uma história, tornando essas apresentações uma bela manifestação da cultura que une as pessoas. Então, da próxima vez que você testemunhar essas apresentações,
Lembre-se de que não são apenas danças, mas uma celebração da alegria e da unidade na comunidade. Você já viu um alce no Alasca? Esses animais incríveis podem chegar a 3 metros de altura, tornando-se um dos maiores animais da América do Norte. Imagine que você está caminhando na rua e de repente vê um alce passeando tranquilamente, se sentindo em casa entre árvores e prédios. Os alces são bem adaptados ao seu habitat, com pernas longas que os ajudam a se mover na neve. Seu tamanho impressionante permite que alcancem folhas altas nas árvores, tornando-os excelentes herbívoros. Curiosamente, apesar de seu tamanho, eles são conhecidos por serem solitários e muitas vezes preferem aproveitar a natureza sozinhos. Em áreas urbanas do Alasca, os alces podem aparecer em bairros residenciais, encantando moradores e turistas. Apenas tenha cuidado e mantenha uma distância segura se encontrar um. Eles podem parecer calmos, mas podem ser imprevisíveis se sentirem ameaçados. O que você acha de compartilhar o espaço com um animal tão gigante? Você sabia que os pinheiros podem ser comestíveis? Muitas pessoas adoram a aparência festiva de um pinheiro, mas poucas sabem que ele pode ser aproveitado após as festas. As agulhas de algumas árvores, como o pinheiro, não são apenas decorativas. Elas são ricas em vitamina C. Com elas, é possível preparar um chá saboroso e refrescante, cheio de propriedades benéficas. Os povos indígenas já conheciam o chá de agulhas de pinheiro e o usavam para prevenir o escorbuto durante os longos meses de inverno. Ao infundir as agulhas em água quente, você obtém uma bebida reconfortante que aquece e fortalece o sistema imunológico. E tem mais. As agulhas de pinheiro também podem ser secas e trituradas em pó para serem adicionadas em receitas, desde smoothies até assados. Embora nem toda árvore seja comestível, muitas variedades populares podem dar uma nova vida à sua decoração festiva. Por que jogar fora se você pode aproveitar? O que torna o cacapo tão encantador? Essa ave única, também conhecida como papagaio salada, é um orgulho da Nova Zelândia. Sendo o papagaio mais pesado do mundo, o cacapo pode pesar até 4 quilos. Apesar de seu tamanho, essa criatura incrível leva uma vida principalmente noturna, preferindo estar ativa após o pôr do sol. Com suas penas verdes vibrantes, que lembram a folhagem exuberante de seu lar florestal, o cacapo é tanto adorável quanto difícil de avistar. Infelizmente, essa espécie incrível enfrenta sérias ameaças, incluindo a perda de habitat e a predação por espécies introduzidas. Estão sendo feitos esforços para proteger essas aves impressionantes, e equipes trabalham para monitorar e reproduzir o cacapo em condições seguras. Esse querido aviário simboliza a importância de preservar nossa fauna única. Como podemos ajudar a garantir um futuro brilhante para o cacapo? Você sabia que as algas não são plantas? Na verdade, elas pertencem a um grupo único de organismos chamado protistas. Essa categoria interessante inclui micro-organismos eucariotos, que não se encaixam nas classificações de plantas, fungos ou animais. As algas, que são frequentemente encontradas em oceanos, lagos e até mesmo em solo úmido, desempenham um papel importante em nossos ecossistemas. Embora muitas pessoas as considerem plantas verdes simples, na verdade, elas são muito mais diversas. Algumas algas são unicelulares, enquanto outras podem formar vastas florestas subaquáticas. Esses organismos são vitais para o meio ambiente, pois produzem oxigênio e servem como uma fonte principal de alimento para muitos seres aquáticos. Além disso, as algas têm várias aplicações em indústrias como a de alimentos e biocombustíveis, o que destaca sua importância não apenas como parte de nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma mancha verde e viscosa na água, lembre-se de que não é apenas uma planta, é um membro da incrível família dos protistas. Quais outros fatos surpreendentes existem sobre o mundo vivo? Vamos revelar a verdade sobre os jacarés. Esses animais incríveis são ectotérmicos, o que significa que não conseguem gerar calor corporal. Em vez disso, dependem do calor do sol ou de outras fontes externas. Quando o sol brilha, é comum ver os jacarés descansando nas margens dos rios, aproveitando os raios de sol. Você pode até notar que eles ficam com a boca aberta. Isso não é só para enfeitar. Eles fazem isso para liberar o calor excessivo quando está muito quente. Mas o que acontece quando a temperatura cai? Em dias mais frios, os jacarés entram em um estado chamado brumação, que é semelhante à hibernação. Durante a brumação, eles diminuem bastante o metabolismo, o que os ajuda a sobreviver em temperaturas que seriam muito frias para muitas outras espécies.
Essa habilidade incrível permite que os jacarés se adaptem a diferentes climas em toda a América do Norte, mostrando sua resistência e adaptabilidade. Porque os carros antigos pareciam mais limpos que os cavalos. No início dos anos 1900, as cidades estavam cheias de carruagens puxadas por cavalos, o que causava sérios problemas de poluição. Todos os dias, milhares de cavalos deixavam dejetos que se acumulavam nas ruas, criando um ambiente urbano desagradável e insalubre. Com o crescimento da população urbana, essa questão se tornava cada vez mais relevante, e muitos ficaram felizes com a chegada dos carros. As pessoas acreditavam que os veículos não apenas reduziriam a bagunça, mas também criariam uma atmosfera mais agradável. A ironia é que, embora os carros fossem vistos inicialmente como uma alternativa mais limpa aos cavalos, logo se tornaram uma das principais fontes de poluição. Os carros emitem gases de efeito estufa e contribuem para a poluição do ar, que hoje é um problema global. Essa reviravolta interessante mostra como nossa dependência de diferentes meios de transporte mudou ao longo do tempo, muitas vezes com consequências inesperadas para o meio ambiente. Você consegue imaginar monumentos famosos balançando ao vento? Pode parecer surpreendente, mas até as construções mais conhecidas, como a Torre Eiffel e Arranha-Céus, podem se mover um pouco com ventos fortes. Esses edifícios são projetados para serem flexíveis, permitindo que se adaptem ao ambiente e evitem danos. Por exemplo, a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura, pode balançar até 15 centímetros durante ventos fortes. Engenheiros calculam cuidadosamente essa flexibilidade em seus projetos para que os monumentos permaneçam seguros e estáveis, respondendo às forças da natureza. Essa engenharia impressionante nos permite apreciar essas estruturas sem medo, destacando a incrível harmonia entre o gênio humano e os poderosos elementos do nosso mundo. Na próxima vez que você estiver perto de um monumento alto, pense em como ele dança com o vento. Quais outras maravilhas da engenharia te surpreendem? Acredite ou não, a tecnologia também pode ser tendenciosa. A tecnologia de reconhecimento facial apresenta diferenças surpreendentes na precisão, dependendo da cor da pele. Pesquisas mostram que pessoas com pele mais escura frequentemente têm taxas de erro muito mais altas ao serem analisadas por esses sistemas. Por que isso acontece? Descobriu-se que muitos algoritmos foram treinados em conjuntos de dados que não são diversos, ou seja, não têm imagens suficientes de pessoas de diferentes origens. Essa falta reflete os preconceitos dos criadores dessas tecnologias. Se os desenvolvedores treinam seus sistemas, principalmente com pessoas de pele clara, o software pode ter dificuldades em reconhecer características de pele mais escura. Isso levanta preocupações não apenas sobre justiça, mas também afeta aplicações reais em áreas como segurança pública e recrutamento. Como podemos garantir justiça no avanço tecnológico e buscar maior inclusão? É verdade que as galinhas podem voar bem? Ao contrário de nossos amigos domésticos, os parentes selvagens, como a galinha da selva vermelha, têm habilidades de voo impressionantes. Essas aves conseguem planar facilmente entre as árvores e atravessar terrenos difíceis. Essa habilidade é essencial para escapar de predadores e encontrar alimento em seu habitat natural. No entanto, quando as galinhas foram domesticadas para a agricultura, suas habilidades de voo diminuíram bastante. Os fazendeiros preferiam aves que ficassem mais perto do chão e focaram na criação de galinhas para aumentar o tamanho e a produção de ovos. Como resultado, as galinhas modernas não voam tão bem quanto seus ancestrais selvagens. Mesmo assim, não devemos subestimar essas aves. Embora não consigam voar alto, as galinhas ainda são boas em procurar comida e conseguem sobreviver em diversas condições. Seu instinto de busca por alimento as torna engenhosas e atentas. Portanto, embora você não as veja planando no céu, as galinhas têm seus próprios truques únicos de sobrevivência. Você sabia que em Dubai está o prédio mais alto do mundo? Esta incrível cidade nos Emirados Árabes Unidos é famosa pelo Burj Khalifa, que se eleva a impressionantes 828 metros. Concluído em 2010, o Burj Khalifa não é apenas uma maravilha da engenharia, é um símbolo do rápido crescimento e das ambições de Dubai. Com 163 andares, o arranha-céu oferece vistas deslumbrantes dos mirantes, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Esta obra-prima arquitetônica tem um design único, inspirado na arquitetura islâmica, e é cercada por belos parques e fontes, criando uma atmosfera de oásis moderno. Mas Dubai não é só o Burj Khalifa, também é conhecida por suas lojas de luxo, vida noturna vibrante e rica cultura.
Você já pensou em visitar esta cidade brilhante e aproveitar sua mistura de tradições e inovações? Quando e como MrBeast se tornou famoso? Em 2017, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, começou sua incrível jornada no YouTube com um ousado desafio em vídeo. Ele contou de 0 a 100 mil, e isso levou 40 horas. Essa façanha incrível não só mostrou sua determinação, mas também estabeleceu as bases para um conteúdo único que atraiu milhões de espectadores. As pessoas que assistiam seus vídeos ficaram encantadas com sua persistência e seu senso de humor peculiar. O que começou como uma maratona ambiciosa de contagem, logo se transformou em um canal famoso por seus desafios extravagantes, ações de caridade e truques divertidos. Hoje, MrBeast tem dezenas de milhões de inscritos e está redefinindo o que significa ser um youtuber. Sua trajetória destaca que criatividade e dedicação podem levar a um sucesso significativo no mundo digital. O que ele vai inventar a seguir? Você vai se surpreender. A planta Dioneia fecha suas armadilhas mais rápido do que você consegue piscar. A planta Dioneia é uma planta incrível que pode fechar suas armadilhas em impressionantes 100 milissegundos. Esse movimento relâmpago a torna uma das reações mais rápidas entre as plantas, até mais rápida do que o piscar dos olhos humanos. O mecanismo dessa reação rápida envolve células especializadas que mudam de forma quando ativadas por uma presa desavisada, como insetos. Quando um inseto toca os pelos sensíveis dentro da armadilha, isso envia um sinal que inicia o fechamento. Em milissegundos, a armadilha se fecha, capturando sua vítima. Essa velocidade é vital para a Dioneia, pois ela depende da captura de insetos para obter nutrientes em seu habitat pobre em nutrientes, pântanos e brejos. Então, da próxima vez que você admirar essa planta única, lembre-se de quão rápida e surpreendente ela é. Um verdadeiro super-herói da natureza. Você já pensou como os sets de filmagem se tornam o início de histórias de amor? A história de Antônio Banderas e Melanie Griffith começou durante as gravações do filme Muito Loucos. Essa comédia romântica, lançada em 1996, foi o cenário onde dois talentosos atores se encontraram. Naquela época, Antônio já era uma estrela conhecida, famoso por seus papéis em filmes como Desperado e A Máscara do Zorro. Melanie, uma atriz talentosa, reconhecida por seus papéis em clássicos como Uma Linda Mulher, chamou a atenção de Antônio com seu charme e talento. Ao se aprofundarem em seus personagens, uma verdadeira conexão se formou entre eles, e a química na tela se transformou em um romance real. O rápido namoro deles culminou em um casamento logo após o término das filmagens. Essa história mágica nos lembra que, às vezes, o amor nos encontra quando menos esperamos, e a magia do cinema realmente existe. É incrível como a colaboração criativa pode levar a relacionamentos duradouros, não é mesmo? O que acontece quando você pede sal no Egito? Na cultura egípcia, pedir sal à mesa é considerado bastante rude. Esse gesto sugere que a comida está mal temperada, o que pode ofender um pouco as habilidades culinárias dos anfitriões. A comida tem um papel importante na hospitalidade egípcia, transformando a refeição não apenas em uma forma de saciar a fome, mas também em uma oportunidade de compartilhar alegria e conexão. Quando você se senta à mesa com uma família egípcia, você se torna parte de uma experiência cheia de calor e generosidade. Os convidados são valorizados, e espera-se que você aprecie os pratos servidos. Elogios são comuns, pois são uma parte importante de mostrar respeito pelo trabalho do cozinheiro. Essa prática cultural destaca a importância de um jantar educado e do respeito aos costumes locais, fortalecendo a ligação entre os anfitriões e seus convidados. Portanto, da próxima vez que você for convidado para jantar no Egito, não se esqueça de saborear cada garfada e expressar sua gratidão. É uma forma de honrar a hospitalidade e as tradições do povo. Você sabia sobre o processo contra a prisão de Folsom? A famosa música de Johnny Cash, Folsom Prison Blues, foi inspirada em uma obra anterior de Gordon Jenkins chamada Crescent City Blues. Cash se inspirou na melodia e no tema de arrependimento e prisão de Jenkins. Curiosamente, Jenkins nem sabia que Cash usou sua música como inspiração até que ela se tornasse um sucesso. Esse mal-entendido levou Jenkins a processar Cash por violação de direitos autorais, mostrando como a indústria musical pode ser confusa em questões de inspiração e propriedade. O caso foi resolvido fora dos tribunais por impressionantes $75 mil, destacando as batalhas legais, muitas vezes invisíveis, que acompanham a criatividade.
Isso nos lembra que, embora a música possa inspirar, ela também pode levar a questões complexas de direitos e reconhecimento. Não é interessante como criatividade e aspectos legais podem se cruzar de maneiras inesperadas? Acredite ou não, mas você pode imprimir órgãos humanos. Avanços recentes na ciência deram um grande passo, permitindo a criação de tecidos humanos, incluindo pele e até corações, usando células vivas. Essa tecnologia revolucionária funciona sobrepondo células bioimpressas para formar estruturas complexas que imitam tecidos naturais. Imagine um futuro onde as pessoas não precisam mais esperar anos por um transplante devido à falta de órgãos. Em vez disso, os médicos poderão produzir os órgãos necessários sob demanda, adaptados à composição biológica única de cada paciente. Essa inovação promete não apenas salvar muitas vidas, mas também reduzir a chance de rejeição, já que os tecidos impressos podem ser feitos a partir das próprias células do paciente. Enquanto os pesquisadores continuam a explorar o potencial da bioimpressão, estamos nos aproximando de um mundo onde o transplante de órgãos pode se tornar coisa do passado. Que futuro empolgante aguarda a medicina! A Universidade de Paris realmente prosperou? O século XII foi um período emocionante para a educação, e a Universidade de Paris estava no centro dessas mudanças. Conhecido por sua abordagem única, esta universidade combinava estudos religiosos com leituras teatrais, criando uma atmosfera vibrante de aprendizado. Imagine estudantes discutindo filosofia com entusiasmo, enquanto expressões teatrais destacam seus pensamentos. Essa combinação única não apenas aprofundou sua compreensão, mas também estimulou a criatividade, incentivando os acadêmicos a explorarem ideias complexas. A universidade se tornou um centro de crescimento cultural e intelectual, atraindo alunos de diferentes origens que buscavam compartilhar conhecimento. Com o crescimento das universidades nesse período, a Universidade de Paris se destacou como um farol de iluminação, abrindo caminho para a educação moderna. Quando acadêmicos se reuniam para debates, troca de ideias e exploração de novas concepções, isso transformava o cenário acadêmico, influenciando práticas educacionais em toda a Europa. Esse rico legado nos faz refletir sobre como esses primeiros modelos educacionais moldam as universidades que conhecemos hoje. Acredite ou não, algumas pessoas têm medo de legumes. Esse estado incomum é chamado de canifobia e pode transformar a hora das refeições em um verdadeiro desafio para quem sofre com isso. Imagine estar sentado à mesa e sentir ansiedade só de ver brócolis ou cenoura. A canifobia pode surgir por várias razões, como experiências negativas com legumes no passado, ou uma aversão geral à textura e ao sabor deles. Embora isso possa parecer estranho para muitos, esse medo pode levar à evitação de alimentos saudáveis e à falta de nutrientes essenciais. Pessoas com essa fobia podem preferir comidas mais simples ou até ter crises de pânico ao ver um prato de legumes. Compreender e lidar com a canifobia é importante para melhorar os hábitos alimentares e a saúde geral. Por isso, vamos incentivar os amantes de legumes a compartilhar suas receitas deliciosas. Isso pode ajudar alguém a superar seus medos. O que realmente influencia o nosso clima? A interação entre a atmosfera da Terra, as correntes oceânicas e a energia solar forma o clima que vemos todos os dias. Essa conexão complexa é a base dos nossos sistemas climáticos. Por exemplo, o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, afeta a direção dos ventos ao redor do mundo. Ele ajuda a formar importantes correntes de vento, como os alísios e as correntes de jato, que definem o clima em diferentes regiões. Esses padrões são essenciais não apenas para entender o clima do dia a dia, mas também para fenômenos climáticos maiores, como furacões e monções. Quando as correntes oceânicas e os ventos interagem, podem surgir tempestades que afetam o clima local e até têm consequências globais. Diferentes regiões do mundo experimentam fenômenos climáticos variados devido a esses padrões em mudança, resultando em zonas climáticas únicas. Então, da próxima vez que você conferir a previsão do tempo, lembre-se de que não se trata apenas de nuvens e sol. Há um mundo inteiro de interações científicas por trás disso. Você não vai acreditar no que Henry Russman inventou. Em 1934, o incrível inventor Henry Russman, de Bernhardville, Nova Jersey, criou uma máquina revolucionária que mudou a indústria de produção de brilhos. Este dispositivo inovador
foi desenvolvido para fabricar um filme plástico de alta qualidade, o que foi fundamental para melhorar a qualidade e a quantidade de produção de brilhos. Antes da invenção de Hussmann, o negócio de produção de brilhos enfrentava limitações na criação de produtos duráveis e atraentes, mas sua máquina mudou tudo. Agora, com a capacidade de produzir mais filme plástico, os fabricantes podiam criar brilhos mais vibrantes e duradouros. Como resultado, os brilhos se tornaram uma escolha popular para artesanato e decoração, além de começarem a aparecer em várias indústrias, incluindo moda e cosméticos. Hoje, graças a pioneiros como Hussmann, os brilhos tornam nossa vida mais colorida em muitos aspectos. Quais outras invenções mudaram de forma surpreendente as indústrias? Descubra a incrível história e os medos da máquina a vapor. Nos primeiros dias das máquinas a vapor, muitos consideravam essa invenção quase mágica. A forma como essas máquinas transformavam calor em movimento era incompreensível para a maioria. Quando os trens começaram a se mover tão rápido que pareciam voar, alguns céticos começaram a se preocupar com a segurança. Eles temiam que os passageiros pudessem se ferir e que o próprio trem fosse perigoso. Esse medo reflete a reação comum às novas tecnologias. As pessoas frequentemente hesitam em aceitar mudanças, mesmo quando prometem conforto e progresso. No entanto, a máquina a vapor abriu caminho para o transporte moderno, mudando o mundo e tornando as viagens mais rápidas e eficientes. Hoje, podemos olhar para trás e apreciar como essas invenções iniciais impactaram nossas vidas, levando aos trens e veículos do futuro. O que faríamos sem essa inovação? Vamos desvendar os segredos do sabor Doritos. Você sabia que os Doritos podem ser tão gostosos mesmo sem o famoso pó laranja? Surpreendente, não é? A equipe do Doritos decidiu adicionar esse tempero especial por um motivo. Eles acreditam que isso melhora toda a experiência de petiscar. Esse pó querido não só torna as chips mais atraentes, mas também faz você lamber os dedos depois de comer. Por quê? Porque isso aumenta o desejo, fazendo você querer pegar mais uma chip. Essa estratégia de marketing inteligente joga com nossos hábitos de lanche, transformando uma simples chip em um prazer com um toque de culpa. Então, ao deixar de lado o pó laranja, você pode manter os dedos limpos, mas perde a experiência divertida, que, segundo a empresa, nos faz voltar por mais. Na próxima vez que você saborear uma embalagem crocante de Doritos, pense nesse ingrediente secreto, como ele molda seus desejos e torna os lanches ainda mais agradáveis. O que realmente faz de Tom Hanks uma estrela? Tom Hanks se tornou famoso nos anos 80 com seus papéis marcantes em comédias icônicas como Quero Ser Grande, onde trouxe a inocência infantil para a vida adulta. Mas seu talento vai além disso. Hanks também conquistou o coração do público com suas atuações poderosas em dramas emocionais, como Filadélfia e Forrest Gump, mostrando sua incrível versatilidade. Ele combina humor e profundidade de forma perfeita, o que o torna próximo de espectadores de todas as idades. O charme de Hanks permite que o público veja partes de si mesmo em seus personagens, seja em momentos de alegria ou em desafios da vida. Sua habilidade de transitar entre papéis cômicos e dramáticos lhe rendeu reconhecimento da crítica, muitos prêmios e um lugar especial na história do cinema. É difícil imaginar outro ator que consiga nos encantar do riso às lágrimas como Hanks. Desde o jovem aprendendo a vida adulta em Quero Ser Grande, até a tocante representação de um homem lutando contra a discriminação em Filadélfia, ele impressiona constantemente. Qual você acha que é o segredo de sua duradoura atratividade? Acredite ou não, mas em Michigan há um correio flutuante. O J.W. Westcott II entrega correspondência no rio Detroit desde 1874, tornando-se o único correio flutuante do mundo. Este incrível barco atende a comunidade marítima, oferecendo serviços postais para os navios que navegam pelos rios. Imagine um barco deslizando ao lado de um grande cargueiro, enquanto um membro da tripulação habilidosamente lança um saco com cartas e pacotes a bordo. Este serviço inovador ajuda os marinheiros a se manterem conectados com seus entes queridos e a gerenciar seus assuntos enquanto estão no mar. O J.W. Westcott II simboliza a criatividade dos sistemas postais em se adaptar a diferentes condições. Ele é não apenas uma solução prática para a entrega de correspondência, mas também uma parte viva da história, lembrando-nos de um passado em que as vias aquáticas eram as principais rotas de transporte.
Sempre que ele sai para navegar, leva histórias e mensagens, conectando terra e água. Então, da próxima vez que você pensar em correios, lembre-se deste tesouro flutuante único que torna a comunicação possível nas ondas. Descubra o segredo de 123 dias de meditação. Em 2008, o monge budista João Tung Thich Tantê estabeleceu um recorde mundial ao meditar continuamente por 123 dias. Essa conquista incrível aconteceu em um templo tranquilo na Tailândia, onde o monge se dedicou totalmente à meditação, focando na atenção plena e no despertar espiritual. Enquanto a maioria de nós tem dificuldade em ficar parado por alguns minutos, o caminho de João envolveu horas de trabalho concentrado todos os dias, demonstrando sua resistência mental e física. Esse processo não se tratou apenas de resistência, e incluiu um cronograma bem planejado de meditações, refeições regulares e mínimas distrações. Seu impressionante recorde inspirou muitos a explorar a meditação como um caminho para o crescimento pessoal e o autoconhecimento. Imagine a calma e clareza mental que se pode alcançar com tanta dedicação. Que lições podemos aprender com o compromisso de João com a meditação? Sua conquista nos lembra do poder do foco e do potencial que cada um de nós tem para alcançar uma profundidade incrível de tranquilidade. Você pode se surpreender. A teoria da conspiração sobre Avril Lavigne. Há muitos anos, circula uma teoria estranha sobre a cantora pop Avril Lavigne, que afirma que ela morreu em 2003 e foi substituída por uma sósia chamada Melissa Vandella. Fãs apontam mudanças em sua aparência e comportamento como supostas provas dessa troca incrível. Segundo a teoria, Avril, após 2003, teria características faciais e uma personalidade diferentes, levando alguns a suspeitar de uma grande farsa. Apesar da falta de evidências concretas que apoiem essas alegações, os rumores ganham força na internet, mostrando como é fácil e rápido que fofocas sobre celebridades se espalhem. Muitos fãs acham isso engraçado, enquanto outros sentem a necessidade de defender Avril dessas acusações estranhas. No final, essa teoria da conspiração destaca como a desinformação pode se espalhar rapidamente na era digital e nos lembra de abordar afirmações extraordinárias com ceticismo. O que realmente faz os estudantes felizes na Dalhousie? A Universidade Dalhousie, em Halifax, Nova Escócia, abriu uma adorável sala com filhotes no campus. Essa iniciativa inovadora visa reduzir o estresse dos estudantes, especialmente durante os exames e semanas intensas. Estudos mostram que passar tempo com cães pode diminuir a ansiedade e aumentar o bem-estar geral. Quando os estudantes interagem com esses filhotes brincalhões, eles sentem alegria e relaxamento, encontrando um refúgio perfeito da pressão acadêmica. A sala dos filhotes foi criada como um espaço aconchegante, onde os estudantes podem fazer uma pausa, recarregar as energias e desfrutar de momentos de carinho com seus amigos peludos. Com caudas abanando e pelagem macia, os filhotes trazem conforto e felicidade, provando que um pouco de brincadeira pode trazer grandes benefícios. Não é incrível como um simples abraço pode contribuir para uma vida mais saudável e feliz no campus? Você sabia que as córneas podem sobreviver por alguns dias após a morte? É impressionante, pois a maioria dos órgãos se decompõe rapidamente após a nossa morte, enquanto as córneas têm a capacidade única de se manterem por alguns dias. Essa característica as torna ótimas candidatas para doação. A córnea, que é a parte frontal transparente do olho, nos ajuda a ver, permitindo a passagem da luz e focando-a na retina. Após a morte de uma pessoa, suas córneas ainda podem ser usadas para restaurar a visão de pessoas com problemas, como a cegueira causada por doenças da córnea. Na verdade, bancos de olhos trabalham arduamente para coletar e preservar essas córneas, garantindo que permaneçam adequadas para transplante. Ao doar suas córneas, as pessoas podem ter um impacto duradouro, proporcionando a oportunidade de ver para aqueles que precisam. Não é incrível como algo tão pequeno como a córnea pode mudar significativamente a vida de alguém? Você já se perguntou por que os gansos não têm dentes? Ao contrário dos humanos e de muitos outros animais, os gansos evoluíram sem dentes, usando seus bicos para todas as tarefas relacionadas à alimentação. Seus bicos são ferramentas incríveis, perfeitas para pegar, rasgar e filtrar. Por exemplo, quando os gansos pastam, as bordas serrilhadas agem como tesouras, cortando a grama de forma eficaz. Quando buscam comida na água, seus bicos especializados conseguem filtrar algas, escolhendo os pedaços saborosos e deixando passar as partes indesejadas. Essa adaptação mostra a engenhosidade da natureza
permitindo que os gansos prosperem em diferentes ambientes. Em vez de dentes, suas línguas trabalham em harmonia com os bicos, ajudando a pegar e manipular a comida. Então, da próxima vez que você ver um ganso, reserve um momento para apreciar o design inteligente de seu bico, uma verdadeira faca suíça da natureza para a alimentação. Não é incrível como os animais se adaptam ao seu ambiente? Você já pensou sobre o verdadeiro significado do Arco do Portal? Embora muitas vezes simbolize a entrada para o oeste, o Arco do Portal em St. Louis, Missouri, está mais ligado à história do que à geografia. Ele foi projetado como um monumento que celebra a expansão americana para o oeste e é uma magnífica estrutura arquitetônica com 192 metros de altura. Muitas pessoas acreditam erroneamente que ele marca o centro geográfico exato dos Estados Unidos continentais, mas esse título, na verdade, pertence a Lebanon, Kansas. Esse fato interessante destaca que o arco é um poderoso símbolo histórico e não uma marca geográfica precisa. Construído entre 1963 e 1965, o arco se tornou uma atração popular, recebendo milhões de visitantes a cada ano. O significado do arco está em sua representação de sonhos, aventuras e o espírito dos pioneiros que definiram uma era na história americana. Não é incrível como uma única estrutura pode ter um significado tão profundo? Quando os homens correm com as esposas nos braços. É um evento único onde casais participam de uma competição divertida, onde os maridos carregam suas esposas por obstáculos desafiadores. Essas pistas não são para os fracos, estão cheias de buracos de lama, armadilhas escorregadias e diversos testes físicos. As apostas são altas. Se o marido deixar a esposa cair durante a corrida, ele é desqualificado na hora. E o prêmio principal? O vencedor ganha cerveja equivalente ao peso da sua esposa, o que traz humor, amor e uma motivação inusitada para o trabalho em equipe. Essa competição divertida não só mostra a força física, mas também destaca a conexão do casal e sua capacidade de trabalhar juntos sob pressão. É um espetáculo que atrai multidões de espectadores, que torcem ansiosamente por suas equipes favoritas. Não parece que esse evento reflete o espírito de diversão e parceria nos relacionamentos? E incrível, mas é verdade. Hollywood ajuda a recrutar para o exército. O famoso filme Top Gun não só foi um sucesso de bilheteira, mas também teve um grande impacto no recrutamento da Marinha dos Emancipados. Produzido em parceria com o Pentágono, o filme mostrou emocionantes combates aéreos e a vida glamurosa dos pilotos de caça. Após seu lançamento em 1986, a Marinha notou um aumento significativo no número de recrutas, provando que blockbusters podem influenciar decisões reais. Eles até montaram mesas de recrutamento em cinemas que exibiam o filme, aproveitando a empolgação gerada pelo personagem de Tom Cruise. Essa colaboração também resultou em pesquisas que mostraram um aumento na confiança na força militar, demonstrando como os filmes podem moldar percepções. Top Gun se tornou mais do que apenas entretenimento. Ele se transformou em uma ferramenta de recrutamento, ilustrando a poderosa conexão entre o cinema e as consequências reais. Será que os filmes podem realmente mudar nossas escolhas de vida? Acredite ou não, a felicidade atinge o pico às 19 horas. Pesquisas recentes mostram que nesse horário, as pessoas se sentem mais felizes. Por quê? Às 19 horas, muitos já terminaram o trabalho ou os estudos, abrindo espaço para relaxar e passar tempo de qualidade com amigos ou familiares. Imagine, famílias se reúnem para o jantar, amigos riem à mesa ou simplesmente relaxam após um dia cansativo, assistindo ao seu programa favorito. Esses momentos agradáveis criam uma atmosfera positiva para a noite. Além disso, às 19 horas, muitas vezes começa o lazer, seja saindo para jantar, praticando um hobby ou lendo um livro. A transição das obrigações do dia para o descanso da noite é fundamental para aumentar a satisfação e a felicidade. Então, da próxima vez que você se sentir bem às 19 horas, lembre-se de que você não está sozinho. Muitas pessoas compartilham essa sensação de alegria, tornando esse momento um verdadeiro instante de felicidade. Você ficará surpreso ao descobrir que cobras e aves estão ligadas. Na verdade, os crânios das cobras e os bicos das aves têm uma conexão evolutiva surpreendente, que remonta a um ancestral comum das répteis.
Essa conexão incrível destaca como a natureza pode levar a uma diversidade impressionante de adaptações a partir de uma única origem. Por exemplo, o crânio de uma cobra é projetado para engolir presas, como ovos inteiros, enquanto as aves desenvolveram bicos que lhes permitem eliminar resíduos enquanto voam. Essa diferença de função demonstra a incrível variedade de formas e usos que podem surgir da evolução. Pense nisso, esses dois animais tão diferentes carregam ecos de seu passado comum, mostrando como a evolução molda a vida de maneiras únicas. É como um grande experimento da natureza, onde um antigo ancestral deu origem a muitas espécies diversas que hoje habitam nossos céus e florestas. Não é incrível como a vida está interconectada? Você já se perguntou por que alguns animais comem seus filhotes? Em casos surpreendentes como certos peixes, répteis e anfíbios, esse comportamento chocante pode ser parte de uma estratégia parental eficaz. Um estudo de 2019 mostrou que quando esses animais enfrentam superpopulação, o canibalismo pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência dos filhotes restantes. Imagine uma mãe peixe que colocou centenas de ovos em um espaço limitado. Ela pode instintivamente perceber que, se muitos jovens competirem por recursos escassos, todos podem morrer. Ao sacrificar alguns, ela aumenta as chances de sobrevivência dos outros, que têm melhor acesso à comida e um ambiente menos lotado. Essa é uma realidade dura, mas a natureza muitas vezes age de maneiras que podem parecer cruéis do nosso ponto de vista humano. Então, da próxima vez que você pensar sobre a parentalidade no mundo animal, lembre-se de que, às vezes, a sobrevivência dos mais fortes tem um significado completamente diferente. Nectarinas não são apenas frutas suculentas, certo? Essas frutas deliciosas são ricas em vitaminas, especialmente C e A, tornando-se uma verdadeira bênção para a sua saúde. Apenas uma nectarina pode fortalecer seu sistema imunológico, ajudando a proteger contra resfriados e infecções. Seus antioxidantes desempenham um papel importante no controle do peso e podem ajudar a manter a pressão arterial normal. Além disso, devido aos seus compostos naturais, as nectarinas promovem a saúde do coração e contribuem para uma pele bonita. Imagine morder uma nectarina doce e madura, sabendo que está nutrindo seu corpo ao mesmo tempo. Incluir nectarinas na sua dieta é tão fácil quanto adicioná-las a um smoothie, desfrutá-las em uma salada ou simplesmente comê-las frescas. Com todos esses benefícios, por que não fazer das nectarinas seu novo lanche favorito? Elas são não apenas deliciosas, mas também uma maneira simples de melhorar sua alimentação. E se eu disser que o café pode ser um tesouro? O café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, oferece uma experiência única e fascinante, do grão até a xícara. Essa bebida luxuosa é feita a partir de grãos de café, que são consumidos por civetas e depois excretados. O processo digestivo da civeta aprimora o sabor, conferindo uma riqueza única que os amantes de café apreciam. Mas com preços que chegam a $600 por libra, fica claro que não se trata de um café comum. Curiosamente, o café também é a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdendo apenas para o petróleo, o que mostra que pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por essa bebida. Há mais de 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café, respondendo por impressionantes 40% das exportações globais. Com uma história tão rica e métodos de produção complexos, não é de se admirar que o café atraia tantas pessoas. Você já experimentou o Kopi Luwak? E se eu te disser que existem 8,7 milhões de espécies na Terra? Esse número incrível abrange tudo, desde pequenos insetos até majestosas baleias, mostrando a rica biodiversidade do nosso planeta. Mas não se trata apenas da existência dessas espécies. Isso é importante para nós, pois mais de 80% da população mundial é responsável por sua proteção. Cada organismo desempenha um papel crucial em nossos ecossistemas, garantindo ar, água e alimento limpos. Infelizmente, atividades humanas como desmatamento, poluição e mudanças climáticas ameaçam muitas dessas espécies. Quando uma espécie desaparece, isso pode desencadear uma reação em cadeia no ecossistema, afetando plantas e animais que dependem dela. Então, o que você pode fazer? Soluções simples como apoiar a conservação ou reduzir o desperdício podem fazer a diferença. Juntos podemos criar um planeta mais saudável para as incríveis espécies que compartilhamos.